Oi, tudo bom? Professor Marco aqui. Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aqui, lembre-se de compartilhar nas suas redes sociais e também clicar aqui no sininho para você receber as notificações. Se você ajudar, mais pessoas serão ajudadas. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Agora nós vamos ver o método da taxa interna de retorno ou Internal Return Rate, IRR, no inglês. Tanto o método do VPL, como nós vimos anteriormente, quanto o método da taxa interna de retorno são bastante empregados, né? Eu até mostrei um dado aí de pesquisa sobre o emprego desses dois métodos por grande parte dos gestores financeiros de empresas. Esses dois métodos, eles consideram o valor do dinheiro no tempo. Então, a taxa interna de retorno também faz isso, são as ferramentas clássicas para análise de viabilidade. Então, geralmente se calculam os dois, tanto o VPL quanto a TIR, e cada método tem suas limitações e aplicabilidades também, né? Uma limitação do VPL que nós já vimos refere-se à vida útil do projeto, né? Agora a gente vai conhecer um pouco mais da TIR, taxa interna de retorno, e algumas limitações também. Bom, a taxa interna de retorno ela é expressa como o retorno obtido sobre o investimento período a período. Então, dependendo do período dos fluxos que você tem, se é mês a mês, ano a ano, o resultado que você vai obter por esse método é uma taxa de retorno percentual nesse período do fluxo que você está calculando, nessa periodicidade, né? Ela é boa para comparar com o retorno de ativos financeiros, que também são expressos ao período em uma taxa percentual, né? Um exemplo disso é o CDB, que apresenta um retorno mensal. CDB é você emprestar dinheiro lá para uma instituição financeira. Então você vai lá no banco, tem um recurso disponível e aplica no certificado de depósito bancário e lá você vai receber uma possibilidade de ter um retorno de 5%, 6%, enfim, dependendo da taxa de juros vigente naquele momento. Mas então fica bem mais fácil comparar com essas alternativas comumente oferecidas no mercado financeiro, tá? Por isso ela é bastante palpável, né? É fácil de compreender e também é importante dizer que a TIR sempre requer uma mudança de sinal no fluxo de caixa, tá? Então se eu tiver somente um fluxo de caixa positivo ou um fluxo de caixa negativo, eu não consigo calcular a TIR. Ela pressupõe que tem saída e entrada. Então vamos, por exemplo, tá? Um investimento de 2.000 em mercadorias que um ano depois seriam vendidos por 3.000 como forma de retorno. Aí, para calcular a TIR do negócio e também responder se haveria viabilidade econômica com uma TMA de 10% ao ano. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu estou utilizando aquela fórmula que nós já vimos lá para encontrar um valor futuro dado um valor presente. No entanto, o que eu quero encontrar aqui é essa taxa de retorno. Tá? Então vejam que eu tenho um investimento e depois de um ano eu sei que eu vou vender essas mercadorias por 3.000. Então eu tenho tanto o valor presente, que é o 2.000, quanto o valor futuro, que são os 3.000. O que eu não tenho aqui é a taxa de retorno. Tá? A taxa de retorno que eu quero encontrar aqui não é a TMA, é justamente a taxa dessa operação aqui, né? Então o que eu estou resolvendo aqui, eu estou indicando com base nessa equação aqui, é que se eu conseguir realizar essa operação aqui, eu vou ter uma taxa de retorno de 50%. É evidente, né? Eu coloco 2.000, 3.000 depois de um ano, é um período só, vai dar 50%. Então, se a minha taxa de mínima atratividade é de 10% e nessa operação aqui eu consigo um retorno de 50%, ou seja, a taxa interna de retorno dessa operação é 50%, então eu digo que essa alternativa de investimento é viável porque a taxa interna de retorno é maior do que a minha taxa de mínima atratividade. Então aqui seria mais ou menos dizer o seguinte, né? Olha, se eu for no banco, eu consigo aplicar esses 2.000 e ter um retorno de 10% ao ano. Se eu pegar esses 2.000, comprar as mercadorias e vender depois de um ano a 3.000, então eu vou ter um retorno de 50%. Logo, é melhor eu fazer essa operação aqui do que eu deixar o dinheiro no banco, rendendo 10%. Então nós vimos que a taxa interna de retorno ela é sempre comparada com a taxa de mínima atratividade. Eu já vou mostrar para vocês a fórmula de cálculo da taxa interna de retorno,
mas basicamente consiste em determinar uma taxa para a qual o valor presente de uma série de fluxos vai ser zero. Tá? Isso já vai ficar mais claro logo à frente. Então, isso significa que o projeto não gera nenhum retorno além daquele encontrado pela própria taxa interna de retorno. Por isso que é chamado interna, porque é o retorno máximo que aquele projeto poderia oferecer. Depois eu vou comparar essa taxa que eu calculei com a TMA, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, se a TIR é maior do que a TMA, então eu digo que o projeto é viável economicamente. O cálculo é feito montando-se uma equação do VPL, é a mesma equação que eu já mostrei para vocês anteriormente no método do VPL, porém o que eu vou querer encontrar é a taxa de juros. E eu vou indicar que o meu VPL vai ser igual a zero. Tá? Então eu já sei o resultado do VPL, eu vou colocar como se fosse zero, e aí o que eu quero encontrar é a taxa de juros. Tá? Para fazer isso na mão, através de uma fórmula, a gente vai ver que é bastante complexo. No mais das vezes a gente usa softwares aí, ou algum tipo de calculadora para resolver esse problema. Então, lembrando aqui a equação do VPL, VPL é igual a menos o investimento inicial, porque é uma saída, mais o valor presente dos fluxos. Agora, para encontrar a taxa interna de retorno, em vez de encontrar aqui um VPL, eu já vou dizer que o meu VPL vai ser zero. E o que eu quero encontrar agora é essa taxa aqui, que era o I que eu já tinha antes, que eu estava procurando lá no VPL, só que eu vou chamar isso aqui agora de taxa interna de retorno. Então vejam que nada mais é do que eu encontrar o I daquele método do VPL que eu já mostrei para vocês. Eu estou querendo encontrar o I. Tá? E quando eu digo que o VPL é zero, eu nada mais estou fazendo dizer assim, olha, qual que é a taxa máxima que eu poderia considerar aqui para descontar esse fluxo que faria com que o meu VPL fosse zero, ou seja, eu seria indiferente a executar ou não esse projeto, já que o VPL é zero e a gente viu que eu só executo o projeto quando o VPL é positivo, então seria uma taxa máxima que vai fazer com que, em última instância, eu seja indiferente a executar ou não esse projeto, por isso taxa interna de retorno. Então, se a gente for resolver aquela equação ali, a gente vai encontrar algumas limitações. Eu não vou entrar muito no mérito matemático aqui, mas se vocês forem tentar resolver, vocês vão perceber que aquilo ali é a aplicação da fórmula de Bhaskara. Então existe possibilidade de não se encontrar as raízes ou das raízes encontradas não terem significado econômico. Alguns estudiosos consideram errado descontar fluxos de caixas líquidos negativos à taxa interna de retorno. Então existe uma sugestão para descontar esses fluxos à TMA, e aí existe um outro método que depois a gente vai ver para fazer isso aqui, mas também existem vantagens aí do emprego desse método. Permite, por exemplo, que o analista vai comparar diretamente com o retorno de um investimento financeiro, como já falei para vocês, e também é um indicador de retorno totalmente independente do mercado. Ele é calculado apenas com fatores internos do projeto, embora eu tenha que, em algum momento, comparar com uma taxa de mínima atratividade. Mas, ou seja, eu não preciso considerar uma taxa de desconto. Né? A taxa de desconto é justamente o que eu quero encontrar, que vai ser aqui. Então vamos ver esse outro exemplo aqui, analisar a viabilidade econômica da instalação de sistema transportador com uma TMA de 20%, investimento inicial de 50 mil, redução anual de despesas de 20 mil e valor residual de 10 mil. É o mesmo exemplo que eu já mostrei para vocês, vida útil de 10 anos, e agora eu vou considerar que o meu VPL é igual a zero. Então eu vou ter essa situação aqui. Então seria muito complicado eu fazer essa conta aqui jogando lá na fórmula e encontrar essas taxas aqui. Eu teria que fazer um método de tentativa e erro. Como é que eu faria isso? Né? Se eu considerar, por exemplo, uma taxa de 30%, e aí eu vou fazendo tentativa e erro. Né? Se eu colocar aqui 30%, e aí eu vou achar P dado A. Vou colocar aqui 30% e achar P dado F. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que toda essa equação aqui seja igual a zero. Aí eu vou fazer lá, considerando esses valores aqui, olhando lá na tabela, vou ver lá 30%, eu vou chegar nesses valores aqui. Então eu vou ter menos 50 mil mais 62 mil, eu cheguei no valor positivo, então não deu zero. Tem alguma coisa errada aqui, né? Então eu já sei que o meu I não é 30%. Aí eu vou fazer para 40%.
Vou jogar uma taxa bem mais alta lá e vou ver o que acontece. Eu agora deu um valor negativo. Então eu já sei que o meu I, que vai fazer o meu fluxo ser igual a zero, ele está entre 30% e 40%. Eu vou jogar lá 38%. Olha, deu bem mais perto de zero. Então eu teria que ir fazendo aí um processo de tentativa e erro que seria bastante trabalhoso até eu achar o valor exato de zero, né? Isso seria inviável de ser feito na mão aí com fórmula, né? Então eu tenho que recorrer a algum tipo de calculadora, planilha eletrônica, que vai fazer o mesmo processo de tentativa e erro, mas de forma muito mais rápida, acelerada. Então, se eu colocar um I aqui nessa equação de 38,78%, eu vou chegar num VPL igual a zero, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Voltando, uma TMA de 20%, eu acabei de encontrar que a taxa interna de retorno é 38,78%. Logo, a taxa interna de retorno é maior do que a TMA de 20%, então eu digo que esse projeto ele tem viabilidade econômica, considerando aí o método da taxa interna de retorno. Nós ficamos aqui nessa aula, aqui foi muito mais uma aula conceitual para mostrar para vocês o que é esse método e a dificuldade de calculá-lo. Mais adiante a gente já vai ver como fazer isso na calculadora financeira e na planilha eletrônica, e aí vai ficando bem mais claro esse conceito da taxa interna de retorno. Ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!